O que você imagina quando pensa numa pessoa inteligente? Alguém que fala rápido, reage na hora, sempre tem uma resposta, ou aquele gênio óbvio que se reconhece de longe? Errado. Pessoas com QI elevado raramente são o que você espera. Não são barulhentas, não correm para se exibir. Na verdade, você já pode ter encontrado uma delas. Ou talvez seja você mesmo sem sequer perceber. Por quê? Porque a inteligência real não é sobre quanto você sabe, mas sobre como você processa o mundo. Ela se esconde em pequenos detalhes, em reações que parecem completamente comuns por fora, mas por dentro é um sistema totalmente diferente. Neste vídeo, vamos explorar 10 hábitos, sinais sutis de uma mente excepcional, especialmente o último, aquilo que todo gênio possui, mas 99% das pessoas ignoram. Vamos começar. O primeiro hábito é que elas frequentemente falam consigo mesmas. Pode parecer estranho, e do ponto de vista social, murmurar sozinho costuma ser visto como algo incomum ou descontrolado. Mas na psicologia cognitiva, isso não é sinal de instabilidade. É uma ferramenta para otimizar o pensamento. Quando você vê alguém verbalizando os passos de um problema complexo, ou falando baixinho enquanto processa informações, essa pessoa está usando um mecanismo de suporte cerebral. Um estudo das universidades de Wisconsin-Madison e Pensilvânia descobriu que transformar pensamentos em palavras, o chamado discurso autodirecionado, ajuda as pessoas a manterem o foco na tarefa. Isso funciona ativando a memória de trabalho pelo canal auditivo, tornando ideias abstratas mais fáceis de visualizar. Imagine o cérebro de uma pessoa com alto QI como um supercomputador rodando dezenas de processos simultaneamente. O pensamento puramente interno pode criar um congestionamento entre ideias. Ao falar em voz alta, o cérebro é forçado a transformar esse fluxo confuso numa estrutura clara, linear e lógica. Pesquisadores chamam isso de pensamento externalizado. Além de melhorar a memória, funciona como um filtro, ajudando a identificar rapidamente lacunas no próprio raciocínio. O físico Richard Feynman, ganhador do Nobel, é um exemplo perfeito. Ele desenvolveu a técnica Feynman, onde explicar ideias complexas em voz alta era a chave para compreendê-las de verdade. Para ele, falar alto era uma forma de testar a precisão do próprio pensamento. Portanto, em vez de indicar comportamento excêntrico, falar consigo mesmo frequentemente revela que seu sistema cognitivo está se organizando ativamente para alcançar maior precisão. O segundo hábito é que tendem a pensar demais. No cotidiano, pensar em excesso é frequentemente associado a um peso psicológico ligado à ansiedade. As pessoas costumam dizer, não complique as coisas. Mas para alguém com alto QI, interromper o fluxo de pensamento pode ser um desafio real em nível biológico. A diferença está no que neurocientistas chamam de metacognição, a capacidade de monitorar e ajustar o próprio processo de pensar. O cérebro de alto QI geralmente possui um córtex pré-frontal muito ativo e altamente conectado. Por isso, respostas superficiais nunca satisfazem. Diante de uma decisão, não enxergam apenas a opção A ou B, mas toda uma rede de causas e efeitos por trás dela. Revisitam conversas, analisam tons de voz e buscam padrões que outros ignoram. Mas isso não é um superpoder perfeito. Tem um custo. Pesquisas em psicologia comportamental mostram que essa tendência consome mais energia mental e pode levar à paralisia por análise. Podem levar 10 segundos de silêncio para responder algo simples, porque nesse intervalo, o cérebro já simulou milhares de riscos possíveis. Então, se você vê alguém perdido em pensamentos, entenda. Não está apenas preocupado, está executando uma simulação completa para encontrar o melhor resultado possível. O terceiro hábito é que se entediam rapidamente. Uma pessoa com alto QI pode iniciar um novo projeto com foco intenso, aprendendo as regras mais rápido que quase qualquer um. Mas ao atingir a maestria,
frequentemente perde o interesse ou se sente mentalmente esgotada. Isso é frequentemente confundido com falta de disciplina ou preguiça. Na realidade, está ligado ao sistema de recompensa do cérebro, especialmente à resposta da dopamina diante de desafios intelectuais. Para a maioria das pessoas, tarefas estáveis e repetitivas parecem seguras e satisfatórias. Mas para sistemas cognitivos mais complexos, o cérebro costuma ter um limiar de estimulação mais elevado. Quando uma tarefa é dominada, ela deixa de exigir pensamento profundo e o cérebro reduz sua resposta às recompensas. Pesquisadores da Universidade de Toronto sugerem que indivíduos com alto QI frequentemente buscam novidade cognitiva. Não são preguiçosos, simplesmente perdem o interesse quando algo não oferece informações novas. O tédio funciona como um sinal biológico de que o cérebro está sendo subalimentado. Sem problemas mais difíceis ou ambientes mais complexos, podem se desconectar da realidade para conservar energia. Por isso, muitas pessoas altamente inteligentes têm trajetórias profissionais instáveis ou trocam frequentemente de área. Não buscam dinheiro ou status, buscam a sensação de resolver novos mistérios. O quarto hábito é que frequentemente questionam suas próprias capacidades. Eis um paradoxo fascinante. As pessoas menos capazes são geralmente as mais confiantes, enquanto as mentes mais brilhantes vivem em dúvida constante. Isso não é apenas uma percepção. Está fundamentado no conhecido efeito Dunning-Kruger. Indivíduos com alto QI conseguem enxergar o panorama amplo do conhecimento. Quanto mais sabem, mais percebem a vastidão do que ainda desconhecem. Sua inteligência funciona como uma lente precisa, mas em vez de focar apenas nas conquistas, frequentemente ilumina as lacunas do próprio raciocínio. Compreendem a complexidade do mundo e a fragilidade das teorias, o que os torna cautelosos em fazer afirmações categóricas. A síndrome do impostor aparece frequentemente nesse grupo, não por falta de capacidade, mas porque definem padrões extremamente elevados de perfeição intelectual. O que alcançam parece normal para eles, pois seu cérebro processa tudo rapidamente, e presumem que os outros fazem o mesmo. E você? Questiona frequentemente suas próprias capacidades? Se sim, relaxe um pouco. Essa dúvida geralmente não é sinal de fraqueza. É sinal de que você tem consciência suficiente para enxergar a verdadeira dimensão do conhecimento. O quinto hábito é que tendem a ser mais ativos à noite. O pensamento tradicional costuma elogiar quem acorda cedo como sinal de disciplina, mas pesquisas em psicologia evolutiva oferecem uma visão diferente sobre pessoas inteligentes que preferem a madrugada. Um estudo de Satoshi Kanazawa da London School of Economics identificou uma ligação estatística entre QI mais elevado e o hábito de dormir mais tarde. A explicação está no conceito de novidade evolutiva. Nossos ancestrais eram programados para acordar com o sol para sobreviver. Optar por permanecer acordado para pensar ou trabalhar contraria esse instinto original e exige maior adaptação cognitiva. A noite também cria um ambiente socialmente mais silencioso. Para um cérebro já altamente sensível à estimulação, a madrugada é muitas vezes o único momento em que o córtex pode verdadeiramente vagar com liberdade. É quando o subconsciente começa a conectar ideias dispersas. Pessoas altamente inteligentes não ficam acordadas à toa. Ficam porque é o único momento em que seu cérebro se sente seguro e tranquilo o suficiente para operar em plena capacidade. Embora esse hábito possa afetar a saúde física, psicologicamente é como criam um espaço privado para o pensamento profundo. O sexto hábito é que são extremamente sensíveis a ruídos ambientes. Você já se irritou com o tic-tac de um relógio, alguém digitando sem parar, ou o barulho de mastigação próxima, enquanto todos ao redor pareciam completamente indiferentes? Para pessoas com alto QI, isso não é exigência, é uma característica neurológica específica. Cientistas da Universidade Northwestern estudaram algo chamado filtragem sensorial deficiente.
Normalmente, o cérebro possui um sistema de filtragem que bloqueia informações sensoriais irrelevantes. Mas em muitos indivíduos altamente inteligentes e criativos, esse filtro é menos rigoroso. Não conseguem ignorar os estímulos ao redor. Seu cérebro absorve tudo. Embora isso possa gerar fadiga e sobrecarga sensorial, também traz uma vantagem: a capacidade de perceber detalhes que outros ignoram. Essa sensibilidade os ajuda a detectar erros ou novos padrões com muito mais rapidez. Portanto, em vez de encarar a sensibilidade ao ruído como fraqueza, psicólogos a consideram o custo de possuir um sistema de processamento de informações altamente responsivo. Não são difíceis de lidar, simplesmente têm um receptor poderoso demais para um mundo barulhento demais. O sétimo hábito é que frequentemente praticam a procrastinação ativa. A procrastinação costuma ser vista como inimiga da produtividade, mas para pessoas altamente inteligentes pode significar algo bem diferente. Pesquisadores da Universidade de Calgary apontaram uma diferença fundamental entre a procrastinação passiva, causada pela preguiça, e a procrastinação ativa. Tome Leonardo da Vinci como exemplo. Ele levou cerca de 16 anos para concluir a Mona Lisa porque se deixava envolver por pesquisas sobre óptica no caminho. Seu atraso não era preguiça, era incubação, transformando um simples retrato numa obra atemporal. Pessoas altamente inteligentes frequentemente esperam até o último momento para agir plenamente. Por quê? Primeiro, seu cérebro precisa da pressão do tempo para acionar adrenalina suficiente e entrar num estado de fluxo. Segundo, e mais importante, existe o efeito de incubação. Mesmo quando parecem fazer coisas improdutivas, como jogar ou caminhar, seu subconsciente continua processando informações. Esperam a ideia amadurecer completamente antes de agir. Dito isso, esse não é um método ideal para todos. Coloca o sistema nervoso sob pressão intensa. Mas para muitos indivíduos de alto QI, aceitam esse estresse em troca de resultados extraordinários que o trabalho constante talvez não produzisse. Não estão adiando o trabalho, estão adiando a execução até que a solução já esteja 90% concluída em suas mentes. O oitavo hábito é que possuem memória seletiva e podem ser bastante esquecidos. Muitos gênios conseguem memorizar milhares de dígitos do número π, mas não lembram onde colocaram as chaves. Essa contradição pode parecer engraçada, mas reflete uma otimização implacável do cérebro. Pesquisas em neurociência sobre memória de trabalho mostram que o cérebro possui capacidade de processamento limitada. Para manter o pensamento de alto nível, o cérebro de pessoas altamente inteligentes frequentemente prioriza informações automaticamente. Detalhes cotidianos repetitivos e sem utilidade analítica, como onde você deixou algo ou uma lista de compras, são tratados como dados de baixo valor e rapidamente descartados. Por outro lado, lembram muito bem de informações estruturadas, lógicas ou conectadas ao que já conhecem. Não esquecem porque seu cérebro é fraco. Esquecem porque estão reservando espaço para estruturas mais importantes. É um sistema de gestão de recursos que os mantém focados no que realmente importa, em vez de se perderem em pequenos detalhes. O nono hábito é que sentem as emoções de forma profunda e intensa. Existe um estereótipo comum de que pessoas altamente inteligentes são frias e carecem de empatia. Na realidade, diversos estudos em psicologia clínica sugerem o oposto. A teoria das superexcitabilidades de Kazimierz Dabrowski mostra que indivíduos com alto potencial intelectual frequentemente respondem com mais intensidade aos estímulos emocionais. Seu sistema nervoso é mais sensível, o que significa que não apenas pensam profundamente, sentem profundamente também. Uma história triste, uma obra de arte ou uma injustiça social podem afetá-los muito mais do que afetaria outras pessoas. Sua capacidade de análise profunda também os permite detectar dor ou desonestidade nos outros com um simples olhar, o que às vezes os leva a se recolher para se proteger da sobrecarga emocional. Isso é ao mesmo tempo um fardo e um presente.
permite compreender a humanidade num nível mais sutil. Inteligência intelectual e sensibilidade emocional não são linhas separadas. Frequentemente se mesclam, criando pessoas com mundos interiores incrivelmente ricos e complexos. O 10º hábito, e o sinal mais importante, é que possuem curiosidade infinita. Se há algo que verdadeiramente define a inteligência, não é o QI, é o nível de curiosidade. Na psicologia, esse traço é chamado de necessidade de cognição. Pessoas com alto QI raramente se satisfazem com respostas simples. Sempre querem saber o porquê por trás do porquê. Essa curiosidade funciona como um motor inesgotável. As impulsiona a ler livros sem relação com seu trabalho, explorar áreas completamente novas e questionar crenças que existem há séculos. Albert Einstein disse certa vez: "Não tenho talentos especiais, sou apenas apaixonadamente curioso." É claro que é uma forma humilde de se expressar, mas revela uma verdade importante. Talento sem curiosidade se apaga rapidamente. Uma mente verdadeiramente inteligente nunca se vê como alguém que já sabe tudo. Em vez disso, mantém o espanto de uma criança diante da imensidão do universo. Para essas pessoas, o conhecimento não é um destino, é uma jornada sem fim. Então, se você ficou até este momento explorando os recônditos da mente comigo, isso por si só é uma prova clara da sua inteligência. Porque apenas mentes que verdadeiramente anseiam por compreensão têm a paciência de se perguntar: quem sou eu realmente? Então, qual é a principal lição? Inteligência real não está em números de testes ou pontuações de QI. Está na profundidade da consciência, na capacidade de tolerar a incerteza e numa curiosidade que nunca se apaga. Ter uma mente poderosa é às vezes como carregar um sensor hipersensível num mundo cheio de ruído. Traz vantagens incríveis, mas também fardos que nem todos conseguem compreender. Então, da próxima vez que você se sentir sensível demais, hesitante demais ou numa frequência diferente de todos ao redor, apenas sorria. Porque isso pode ser um sinal de que você carrega um dos dons mais valiosos da natureza. Agora eu preciso que você faça algo simples, mas poderoso. Olhe para dentro e me diga: qual desses traços mora em você? Deixe sua reflexão aqui embaixo. Às vezes, uma única frase nos comentários é suficiente para alguém, em algum lugar do mundo, perceber que não está sozinho nessa. E se este conteúdo tocou algo que você carregava sem nome, sem explicação, ative o sino e se inscreva no canal, porque há muito mais por vir. E indique este vídeo para aquela pessoa especial que pensa demais, sente tudo com intensidade e ainda não entendeu que isso é força, não fraqueza. O simples ato de ter permanecido até este instante já diz muito sobre quem você é. Mentes inquietas não desistem no meio do caminho. Elas chegam até o fim e depois continuam procurando. Lembre-se, viver com profundidade exige coragem. A coragem de se olhar com honestidade, de abraçar suas contradições e de seguir em frente mesmo sem todas as respostas. Obrigado por assistirem até o próximo vídeo.